Olá, pessoal. Mais um programa Os Melhores. E esse final de semana especial, um programa duplo. Estamos fazendo, para quem não sabe, né, os programas Os Melhores tem em Sertãozinho e tem os programas Os Melhores em Pitangueiras, a qual o nosso anfitrião é o meu amigo, o Sr. Rinaldo. E esse final de semana a gente tem uma convidada, né, Sr. Rinaldo, É. mais que especial, que reside aqui na cidade de Sertãozinho, mas também tem um pezinho lá em Pitangueiras, né, Sr. Rinaldo? Então, esse Assim, final de semana é um programa duplo, Sertãozinho com Pitangueiras. Natália Multicultural, Sertãozinho, Pitangueiras e Ibitiúva. Exatamente. A gente está recebendo aqui a fisioterapeuta Natália. Natália Strini, desculpa. Olá, Seja bem-vinda. pessoal. Obrigada pelo convite. Muito bom. Natália, eu acho que a gente falou bastante aqui nos bastidores, pessoal, e deu muita risada. A Natália é uma pessoa de um humor incrível, o seu Rinaldo também. Ah, Todo mundo vê o seu Rinaldo, acha que é uma pessoa mais séria assim, vocês precisam ver o seu Rinaldo. O bom humor Wesley, né, nosso diretor aqui de produção, também tá assim, hoje todo mundo dormiu com o Bozo. bem isso, né? Mas a vida precisa de sorriso, né? Onde tem alegria, onde nós estamos, às vezes, contando uma anedota e dando risada, eu acho que tudo se transforma, né? E vamos acreditando nisso e vamos embora. É verdade. Natália, a gente vai começar o programa, como a gente sempre faz. Depois, lógico, a gente vai entrar um pouco mais em algumas questões aqui do seu trabalho, né? Que a Natália, ela é fisioterapeuta neurológica infantil, gente. Então, assim, é uma coisa muito bacana, tem muitos assuntos legais para se falar. Mas, como todo programa, Natália, a gente sempre vem, assim, falar um pouco da história do nosso convidado, né? Se você, no caso, é nascido em Sertãozinho mesmo. Então, fica à vontade para contar um pouquinho, para quem não te conhece, um pouquinho da sua história até os dias atuais. Pessoal, então, eu sou a Natália Strini, sou fisioterapeuta, me formei em 2005. Tenho pós-graduação em hospitalar, em primeiro lugar, depois especialização em neuroinfantil. Eu tenho uma clínica que fica situada na Alvorada, aqui em Sertãozinho. Eu trabalho tanto na parte neuroinfantil, com as crianças, com o método Pedia Suite. E também tem a parte da estética na nossa clínica. Tenho um filho de 10 anos, meu xodozinho. E trabalho nessa área já faz uns 15 anos já. Sim. É uma paixão, é o que você quis se formar mesmo? Porque muitas pessoas acabam, né, seu Sim, Rinaldo? Escolhe uma profissão, mas na verdade não é aquele que o coração cantava, né? Às vezes acaba levando. Essa é uma coisa que você sempre gostou, você sempre sim, sonhou em trabalhar na área da saúde. sim. Desde pequena, eu falo pra minha mãe que eu queria ser fisioterapeuta. Desde pequena, fisioterapeuta. Eu me machucava muito no balé, fazia muito fisioterapia. Isso foi me inspirando, sempre quis, mas gostava muito de UTI, hospital, aí fui para essa parte. Mas o que sempre me encantava eram as crianças, sempre gostei muito de criança. Aí tive a oportunidade de conhecer o Pedia Suite, que é um método americano, né, do Leonardo. E aí eu consegui trazer para Sertãozinho esse método e estamos tendo muito sucesso com as crianças. E desde pequenininha, então, queria ser fisioterapeuta, amo o que eu faço. Então, não sei se o Reinaldo conhece, ou as pessoas que não sabem, eu dei uma pesquisada antes, Natália. Esse método, na verdade, né? Se for traduzir para o bom e velho português, né? Seria traje, terno, né? Então, é uma terapia que, na verdade, vocês usam uma espécie de roupa, de alguma coisa que veste a criança, né? No caso na fisioterapia, para Isso. poder estimular os movimentos, é isso? Isso, esse tratamento, o diferencial dele é uma veste, uma suíte, né? Que foi desenvolvido pela NASA. Então, uma roupa com alguns elásticos. E aí a gente consegue o posicionamento da criança, um fortalecimento e alongamento ao mesmo tempo. E um tratamento intensivo, né? São 4 horas todos os dias. Isso, o que difere das outras tratamentos Das, é que você, é diário, quatro diário, horas durante 4 horas semanas. durante 4 semanas, né? Que totalizam 80 horas. Depois a gente passa uma manutenção, que é para o cérebro entender o que a criança aprendeu, que são 15 dias de 12 horas, e depois a gente volta para o intensivo. E aí a gente tem fono, a gente tem terapia ocupacional, a gente tem psicólogo, tudo junto nesse tratamento. Reinaldo, melhor do que a gente ficar falando aqui para as pessoas que estão nos vendo e entender, porque geralmente só os pais ou os familiares de pessoas que fazem esse tipo de tratamento tá entendendo. Vamos passar o vídeo, Wesley, que aí eu acho que as pessoas vão entender do que a gente está falando, qual é o brilhante trabalho que a Natália presta para Sertãozinho e região aqui.
se você puder, Natália, você pode ir comentando, né? Ali é a sua clínica, você pode ir comentando brevemente, assim, o que a gente está vendo ali, Isso, né? essa é a minha clínica, né? A parte de baixo que a gente fala, que é a parte da estética, que a gente reformou. Estamos atendendo toda a parte de estética agora, botox, cílios, né? E aí nós estamos na parte de cima, que é o atendimento de Pédia Suíte. Essa é a Marina, uma pacientinha minha. Então essa é a roupa, né? Essa veste verde é a veste. Ela não está completa, tem a joelheira e o tênis, mas ela não estava precisando naquele momento. Sim. Esse é um outro pacientinho, o Davi. Um paciente que essa parte era na pandemia e não poderia estar em clínica, a gente precisava estar atendendo, e ele com um tutor tá podendo estar andando, né, com o andadorzinho dele, aprendendo a chutar bola, fazer algumas atividades que crianças praticamente normais fazem. Ele é muito esforçado, esse paciente meu. Traz uma esperança, né, Natália, para muitos aí, esse tratamento eficaz, né? E essa roupa toda especial é o diferencial também, Sim, né? é o diferencial. É aí que a gente consegue o diferencial. Essa é a Marininha, antes, tentando aprender a andar com o andador. E aí ela ficou toda feliz de ficar em pé. Ah, que bacana. A felicidade, A felicidade né? dela Meu de Deus ficar do em céu. pé, porque é muito diferente, né, pra eles, do gatinhar no chão e ficar em pé. A sensação é totalmente diferente. E aí, olha lá, ela comemorando, tentando soltar do andador. Olha, que aparelho que é esse? Mano? Isso é uma Natália? plataforma vibratória que a gente estimula labirinto para estar conseguindo o equilíbrio da criança, melhorar o equilíbrio para ela sair do andador e andar sem apoio. Olha que bacana. E aí exige ela ter uma mielomeningocele, né? Foi operada dentro da barriga da mãe. E aí a gente estava tentando um fortalecimento também de coluna lombar. Muito legal. Acho que agora, nessa Reinaldo, com esse vídeo, aí o pessoal vai entender melhor do que a gente está falando, então você pode continuar, Natália, falando. Eu vi lá que você... Neurofisio Kids, o que seria isso? Explica pro pessoal. Isso, Neurofisio Kids é o nome agora da minha clínica, né? A gente mudou o nome da clínica, porque a gente ficou especialista só em neuroinfantil, né? Então a gente trabalha com esse método inovador. Então, assim, crianças que o HC mandou pra gente que não iria andar, iria ficar acamado, hoje andando, hoje tendo uma vida normal, os pais tendo mais liberdade com as crianças também. Então, é isso que a gente tenta proporcionar para as crianças. Sr. Reinaldo, o senhor trabalha, de certa forma, através da espiritualidade, da religiosidade. A gente sempre falou aqui várias vezes, né? Meio que como um psicólogo. As pessoas te procuram, né? Não somente... Geralmente procuram por algum motivo de dor, por algum motivo precisando de ajuda. E o senhor os ajuda, né? Seja com conselho ou até mesmo fazendo alguma coisa para a pessoa melhorar, né? Naquele estado espiritual dela. E o senhor uma vez me falou que é muito gratificante, muito mais do que qualquer pagamento, se fosse receber por alguma coisa, ver que aquilo que o senhor fez foi de grande valia, assim, ver a pessoa bem. E eu vi, a hora que a gente estava passando o vídeo aqui, que você vê que a Natália, ela tem amor pelo que ela faz, que aqui, que o pessoal não percebeu, né, tava passando o vídeo, ela tava aqui cheia, assim, você percebe que tem emoção de ver que os pacientes dela, né, evoluíram. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e a Natália depois, consequentemente, né? De ver a alegria de quando você faz um trabalho e ver a pessoa evoluir naquilo, né? Ah, sim, é muito gratificante, né? Vamos supor, o complemento de que você está no caminho certo, que você pode ajudar a pessoa, que você está ajudando. Porque imagina para a família, né, quando tem a noção de uma criança com um problema, psicológico da família já abala muito, já é muito triste, a insegurança, meu filho vai andar, não vai andar, como vai ser, como vai ficar. Assim como a pessoa numa série de sequências da vida, né? Às vezes a pessoa está passando por um desafeto, uma doença grave, uma situação de desemprego, uma situação financeira, a pessoa fica tão desesperançosa, e então nos procurando através de uma energia positiva, da gente estar falando com a pessoa, porque também é muito importante a pessoa se manter
positiva, a pessoa acreditar que ela é capaz de vencer todo esse obstáculo. Isso é muito importante. Então, esse é a principal ponte para que a pessoa se restabeleça, se reorganize, quem está aí precisando de um emprego, quem está precisando resolver um problema amoroso, quem está com um problema familiar, para que a paz é o melhor que nós temos. Então, nós estando em paz com a gente, conosco mesmo, nosso espírito de paz nos faz guerreiros cada vez mais. Se nós não tivermos esperança, nós não temos força para lutar contra qualquer obstáculo que vem em nossa vida. E a gente observando aí a Natália, realmente ela traz essa grande esperança às famílias, ao pai, à mãe, à família no todo, né? Porque é tão difícil você ver uma criança que você espera com tanto carinho, aqueles meses todos, a hora que nasce com um probleminha, que tem que ser acolhido com muito amor, que é uma criança especial, e é emocionante ver a maneira com que a Natália olha, o olhinho dela brilhava aqui vendo as imagens daquilo que ela faz, e como é prazeroso ver a mudança da pessoa, né? E eu também, Natália, aproveitando isso, te exaltando, porque isso é dedicação, isso é amor, não é só profissional, né? Que a pessoa estar fisioterapeuta é uma coisa e ser fisioterapeuta é outra. Então isso é muito importante, que eu conheço fisioterapeuta que nem põe a mão no paciente, né? Põe lá um aparelhinho para dar choquezinho e está tudo resolvido e manda embora. E isso não é ser fisioterapeuta. Eu sei que é necessário os aparelhos, claro, mas conversar, ter uma troca de amizade, que o fisioterapeuta, o médico, gente, acaba sendo o nosso suporte, um psicólogo. Você chega no médico, o médico nem olha na tua cara, toma isso e vai embora. Não, tá errado. Ele tem que saber, tem que apalpar o que tem que ser apalpado, verificar o que tem que ser verificado, para a gente então poder sair dali se sentindo que foi realmente receber um atendimento especial. Às vezes isso resolve mais do que o remédio que está prescrito ali. Às vezes a pessoa está tão desesperançosa, e nós vemos a nossa área da saúde aí. As pessoas, às vezes, não sei se é o médico, se é o sistema, tem que atender 50, 60 pessoas por dia, então às vezes nem olha na cara do paciente. Tá, tchau, vai embora, não olha, né? Como a Natália, ela poderia estar ali se é uma pessoa que não tem o vínculo, não tem o amor no que faz, e tá lá no aparelho, na roupa especial e pronto, mas não. Eu vi que você realmente se dedica e se emociona. Isso é muito importante. E também com uma curiosidade minha, Natália, eu queria que depois, se você tivesse uma oportunidade de explicar, o pai e a mãe que tem um filho especial. Aonde? Como procura? De que maneira consegue esse tratamento? Pois eu gostaria que você desse uma pincelada nisso aí para nós. E agora queremos ouvir você, né? Sim. Eu vou usar o gancho do Sr. Rinaldo, dessa pergunta que ele fez sobre os pais, né, quem procura. Eu sei que tem um programa lá que se chama, Sr. Rinaldo, Mãe Atípica, né? Que é exatamente porque essas mães, muitas vezes, é o que o senhor está dizendo aí, são mães que têm que se dedicar muito a essas crianças e acaba levando uma vida meio que só, né? Porque não tem uma vida social, não tem uma vida normal como as outras pessoas. Então, também tem esse olhar, né, para os pais das crianças. Então, agora, usando... E ainda, Alexandre, falando isso, é importante, porque o que acontece? Muitas vezes o cidadão brasileiro não sabe dos seus direitos. E chega em determinada secretaria, é um pessoal tão mal-humorado, mal educado mesmo, né? Vamos falar sério, né? E aí lá tem uma placa, se atender mal, vai responder processo. Aí eles podem atender mal o paciente? O cliente pode chegar ali, pode ser atendido como nada, aí tudo ok. Mas se você falar uma palavra mais apimentada, aí você corre o risco, porque muitas vezes quando você devolve a devolutiva da palavra, é que você não teve um bom dia sequer deles. Isso não pode, não tem como, e não é assim. Quando eles deveriam estar ali educados, porque estão recebendo para isso, estão ali prestando favor para a comunidade, para a população. Então, educação é o mínimo que se exige. Na maioria das vezes não tem, não estou dizendo e não estou generalizando. É que eu já passei situações bem desagradáveis nessa área, né? E não orienta o pai, não orienta a mãe. E às vezes o pai e a mãe não é uma pessoa que tem um esclarecimento, tem muita gente humilde, muita gente semi-analfabeta, às vezes a pessoa não tem, com tudo que tem a mídia hoje, que tem o mundo aí, né, todas as plataformas aí que indica, tem pessoas que ficam no escuro. Então vamos aproveitar já para, como diz, rasgar o verbo aqui hoje. Vai lá, Natália. Então, eu faço tudo muito por amor, eu amo minhas crianças, sou apaixonada por elas. Cada um individual. Eu sempre falo, eu elogio muito pai e mãe, porque o pai e a mãe tem que ter um psicológico muito bom
para poder criar essas crianças. Então, acho que nada é por acaso, Deus escolhe a família certa, sabe? Porque essas mães são extraordinárias, extraordinárias. Então, assim, não adianta a criança ir lá, ficar comigo 4 horas, a gente fazer tudo o que precisa, sendo que 20 horas ela vai ficar em casa, Sim. com o pai, com a mãe, e lá eu preciso de estímulo, lá eu preciso que faça as coisas certas. Então, ali na clínica, a gente se tornou uma família, né? Então, eu tomo conta desde que você está indo para a escola, porque sou a favor de uma inclusão social, e minhas crianças não vão na PAI, elas vão na escola normal. Inclusão social. Em casa, se está indo bem, se a mãe está fazendo as coisas que a gente pede. E elas sempre ajudam muito a gente, né? Então, aí todo mundo fala assim, nossa, mas ficar 4 horas fazendo fisioterapia... Gente, as crianças amam. Sim. Amam. Elas não querem ir embora, porque é tudo muito lúdico lá. Sim. Né? Então, é tudo brincadeira. Vocês viram no vídeo? Então, assim, tem balanço, tem piscina de bolinha. Então, é tudo muito lúdico. Elas adoram. E, assim, não é que ela vai ficar 4 horas fazendo direto exercício. Sim. Né? Então, tem todo um protocolo que a gente segue. As crianças amam. Amam mesmo. E, assim, igual o pai Rinaldo falou, a gente tem, né, meios das crianças terem acesso a esse tratamento, mas muitas pessoas não conhecem sobre isso, né? Há um tempo atrás, a gente tinha muita abertura na Secretaria de Saúde com a Soraya. Ela abriu muitas portas, atendia muito bem as mães que procuravam, que a gente precisava, até nós profissionais. Mas como ela saiu, hoje está muito difícil a Secretaria de Saúde. Nem eu estou tendo acesso mais à Secretaria de Saúde, então lá está muito complicado para a gente ter um acesso. Né? Mas quem precisar, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o telefone da clínica, ou pode ir na clínica, a gente conversa pessoalmente. Né? E eu acho muito importante, na verdade... Teria que ter um acompanhamento desde que a criança nasce, quando teve algum problema. Nasceu, manda pra gente avaliar, pra gente dar seguimento, mas isso não acontece. Então, às vezes a criança chega muito mais tarde, então é muito mais complicado, mas tem uma evolução muito boa. Eu quero que você fale sobre isso, mas eu queria só dar continuidade no assunto dos pais, essa questão das mães, da ajuda das mães, assim... Para as mães, eu digo, não ajuda das mães, para com as mães. Tem algum órgão específico para isso? Porque as mães, muitas das vezes, é o que eu estava dizendo, elas vivem naquele mundo, né, igual você disse, são mães extraordinárias que se dedicam 100% do tempo, muitas das vezes, para os filhos, né? Mesmo estando ali na fisioterapia, acho que até, além de ser bom, lógico, para a criança, tudo, mas também acaba sendo bom para ela, né, estar ali. Sim, a mãe estando ali, eu falo que é 4 horas que a mãe tem um espacinho livre para ela, entendeu? Então, às vezes as mães vão, faz alguma coisa que tem que fazer, ou mesmo lá, se a gente percebe que a mãe, às vezes, não está aceitando muito. Então, às vezes, a gente pede para a psicóloga da clínica, da equipe, entrar em contato com a mãe, a gente dá um suporte, porque não é fácil. Mas, assim, é um tempo que as mães têm livre também para poder fazer alguma coisinha. Sim. Então, a gente tenta dar muito suporte para pai e mãe, viu? E também, desculpa, imagina. Também, Natália, é porque nós temos que ver que uma família, às vezes, não tem um só filho, né? Sim. Às vezes é um primeiro filho normal e vem um segundo filho especial. Então, olha a situação. Às vezes a mãe tem um bebezinho, né? Eu falo bebezinho, que 2 anos ainda é um bebê. Vem uma criança especial. Também tem que ser todo um acompanhamento, porque esse bebê, de repente, fala, nossa, perdi meu colo, perdi tudo, chegou... Então, para a mãe, que é uma guerreira, que é uma mulher que batalha muito, tem que ter muita essa ajuda psicológica, e eu creio que é muito necessário isso, né? Sim, por isso que é interessante o Pédia. O Pédia Suite veio para revolucionar, né? Então, antigamente a gente não tinha o Pédia, era muito difícil a gente ter algum resultado com a criança especial. Hoje não, hoje a gente vê resultados rápidos, né? E acolhe a família. A gente acolhe a família, a gente tem muita festinha, se a criança tem aniversário, a gente faz festa, faz festa pra mãe. Realmente é uma inclusão. Uma inclusão, assim, as mães também adoram. E se torna uma família, uma né, família, Natália, uma como família. Você disse, né? Natália, assim, a gente percebe que, na verdade, assim, de uns tempos para cá, não sei se eu até quero fazer essa pergunta, porque eu não sei se é um pensamento meu ou se é real. Muito se apareceu da questão autista, déficit de atenção,
TDAH parece que todo mundo descobriu que tem É TDAH. moda agora, né? moda. Todo mundo tem virou TDAH. Então, assim, inclusive, essa questão... O que acontece? Realmente aumentou isso no mundo ou já existia? Vou usar de exemplo. Antigamente, né, seu Renato, por exemplo, a mãe da minha ex-mulher, da minha ex-sogra, Dona Maria, ela foi diagnosticada com Alzheimer. E tudo bem. E aí eu percebi que tem um monte de gente também sendo diagnosticada com Alzheimer. Mas antigamente, talvez, o pessoal falava assim, tá ficando velho, tá ficando louco, tá ficando não sei o quê. Caduca. A pessoa caducou. E era o pessoa Alzheimer. era o na verdade. Alzheimer. Era o Alzheimer, exatamente. Então, usando esse exemplo, passando agora pro TDAH, para a questão do autismo e tal, que inclusive diz uma pesquisa que até 2050, 50% das crianças vão nascer com algum do aspecto do autismo, né? Então, assim, já existia, na verdade, e somente agora, através de tecnologias novas, da ciência, que está sendo diagnosticado ou não? Teve algum agravante que realmente está fazendo com que as pessoas venham mais com essa doença? Eu acho que as duas coisas, né? A gente tem artigos falando que o aumento de ácido fólico, né, tá ligado ao autista. Então, assim, sempre quando a mãe engravidava, a gente fazia uma reposição de ácido fólico. E, às vezes, o aumento desse ácido fólico pode ter gerado esse aumento de autista hoje. Então, eles estão terminando de estudar sobre isso, mas já tem vários relatos confirmando isso. Mas era indicado esse tratamento na época? Acho que até hoje é indicado, então, porque o ácido fólico ajuda na formação neural, do tubo neural da criança até 3 meses dentro da barriga da mãe. Então, a gente precisa desse ácido fólico. Mas, às vezes, a suplementação a mais de ácido fólico está vindo com a ligação de autista. Olha só, então realmente teve esse aumento. É isso que eles estão pesquisando, já existem vários artigos confirmando isso, tá? E o acesso a redes sociais, né? Então, tudo hoje é muito mais comunicado em redes sociais. Então, nossa, mas meu filho anda na ponta do pé. Com a mãe era normal, coisa que não é, mas pode ser só um encurtamento de tendão, como pode ser um ponto de autista. Então, hoje... eu vi no TikTok que isso então meu filho é autista. Então, a gente tem esses dois lados. Tanto tem um lado positivo, e negativo. Mas o ideal seria procurar, por exemplo, você, uma isso, procurar a gente, pra gente fazer uma avaliação. Aí, se a gente precisar junto com um geneticista. Às vezes é uma parte genética. Não é nem autista, mas quais síndrome. Que você daria assim para a mãe, a primeira observação a ser feito para uma criança? Assim igual que a criança nasce. Igual você disse, assim, mas no caso das que já estão aí, igual você disse, andar na ponta do pé, às vezes com uma dificuldade na comunicação. Mãe, andar na ponta do pé não é normal. Não é normal, né? Não é normal. Andar na ponta do pé não é bonito, porque tem mãe que acha bonito. Fala assim, minha filha vai ser bailarina. Não, sua filha não vai ser bailarina. Ela vai daqui a pouco ter que operar o pé. E deixa eu te perguntar, Natália, que é muito importante isso também, né? A mãe consegue perceber sinais de autismo? Porque a criança geralmente é perfeita, a criança está tendo um crescimento normal, em que situação? Eu acho que Quais mãe indícios que a mãe não possa estar percebendo? Eu tenho um filho que precisa ser analisado, passar por alguma coisa pela questão do autismo. Que eu tenho um primo, ele está chegando a 7 anos de idade agora. No 4º ano de idade, a mãe percebeu alguma coisa, aí eles disseram, não, ele tem que passar por um procedimento, parece de 20 sessões, para poder identificar se realmente é autismo ou não. Isso já se vai ao longo, ele já está chegando aos 7 anos e ainda não tem um diagnóstico preciso, se ele é autista ou não. Isso é normal, isso. É dentro do padrão. Isso, é padrão. Até os 9 anos a gente tem o último estirão neural, né? Então, é muito complicado a gente fechar algum diagnóstico que não seja bem específico, assim, antes dos 9 anos. Porque a gente precisa do último estirão neural, que é o que o cérebro vai aprender mesmo, né? Então, é complicado fechar um diagnóstico. Que às vezes é um autismo mais leve, né? Um autismo mais grave a gente consegue identificar logo. Alguns sintomas do autismo... Então, andar na ponta do pé seria uma, mas também pode ser encurtamento de tendão só, né? Às vezes a criança demora mais mesmo para falar, até uns 3 anos, não seria um autista. A questão dessa criança que eu estou te falando, ele demorou com 3 anos... E a questão, assim, de brinquedo, por exemplo, ele está brincando, parece que ele cria um mundo dele.
E ele Isso. só, se ele permitir alguém entrar bem, senão ele não aceita que pegue um... Tá certo, criança tem essas coisas assim, mas era um pouquinho mais acelerado a questão dele, nessa questão de dividir um brinquedo, dividir alguma coisa. Aí a gente teria que também estar fazendo uma genética, um cariótipo, para saber se não é nenhuma síndrome. Nós temos que descartar tudo para depois chegar no É autismo. bem complexo, então, Muito o assunto, complexo. né? Não é assim... Muito complexo. Não é você assim, achar eu que sou você- autista. Não. Igual eu sou TDAH. Não é assim. Existem vários exames para ser feito, várias hipóteses para ser cancelada. Assim, não é isso. Então, não é isso, não é isso. E um adulto, Natália, por exemplo. Tem um amigo meu que hoje está com 36 anos, se não me engano, e ele está fazendo um levantamento aí para chegar para ver se ele tem autismo ou não, porque ele apresenta uma outra deficiência aí, né, neurológica, e então está fazendo agora um acompanhamento de 20 sessões para poder chegar se ele tem autismo ou não. É possível É isso? A possível. pessoa mesmo nessa idade já ser Ser diagnosticado? É possível, sim. Existem testes para ser feitos, mas demora um tempo mesmo. Ah, tá, perfeito. Mas a gente consegue. Agora, eu fiquei curioso, como que é isso? Eu vi que tem alguns adultos que estão agora, parece que até aquele apresentador, né, o Danilo Gentili, parece que viu que tem Nós trabalhamos com o método ABA, lá na clínica a gente trabalha também, né? Então, assim, é uma equipe, a gente faz alguns testes, vários testes, e aí, dependendo da pontuação que a pessoa recebe, consegue estar realizando ou não, aí é diagnosticado. Olha só. Mas é uma equipe multiprofissionais. Não é só físio, é fisioterapeuta, é psicólogo, é TO, é psicopedagoga, é uma equipe. Mas, por exemplo, igual o apresentador Danilo, ou até mesmo vamos dizer, eu. Que de repente, assim, teve uma vida normal, digamos, né? Mas que por algum motivo, você tem autismo. O que Normal não foi. Então, no caso, o que seria, assim, uma pessoa que não chega a ter um avançado, né? Que são várias formas, né? O que seria essas pessoas? Qual que seria agora, depois já de adulto, o tratamento muda ou não? O que é esse? Muda muito, né? Dê um exemplo, assim, pra gente... A parte do adulto, a gente vai trabalhar mais a parte intelectual. Então, tem que ver o déficit que ele tem. Às vezes não consegue focar, às vezes não consegue se socializar. Tem bloqueios com algumas coisas, assim, sabe? Tipo, só aquela caneta que ele usa, não consegue escrever em público. Então, a gente vai... Aquilo que a pessoa antigamente falava, nossa, a pessoa é supersticiosa. Se nossa, ela é comer naquele chata. prato, tem que comer naquele prato. Pode ser um indício. Às vezes pode ser só um toque, ou pode ser um indício de autismo. Entendi. Né? Então, assim, tudo varia muito. Natália, você já chegou a falar aqui em relação a, de certa forma, envolvendo os poderes públicos, né? E eu quero entrar nesse assunto. Você chegou a falar sobre uma questão que você tinha uma ajuda, né? Na época da secretária Soraya daqui de não é uma Sertãozinho. ajuda, ela fazia o papel dela. Fazia o papel dela. Né? Como secretária de saúde. Isso. Então, você ia lá, ela te atendia. Então eu quero ouvir exatamente essa sua opinião em relação à política, né? Na verdade, a política na vida do cidadão, do ser humano é muito importante, né? Mas muitas pessoas não sabem ou também não se interessam, né? E por isso que acaba aí, né, ter seus direitos às vezes ceifados por conta de não ter conhecimento. É bom se dizer de passagem também, eu não sei se você deve ter ficado sabendo, espero que realmente venha o quanto antes, né, que entrando nesse mérito da política também, aqui em Sertãozinho, o Dr. Wilson, né, o atual prefeito, conseguiu uma verba através do deputado Mota de mais de 6 milhões de reais, que é exatamente para a implantação de uma escola clínica, né, para o pessoal da síndrome, né, não é síndrome que fala, né, do espectro autista, tal, conseguiu agora, e acho que vai ser de grande valia isso para o município. Quero que o Sr. Rinaldo fale também sobre Pitangueiras, né, essas questões importantes na área da saúde, né, Sr. Rinaldo, porque às vezes a gente acha que saúde é tão amplo, tanto é que a maior arrecadação, né, a porcentagem destinada à área da saúde. Então, gostaria que tanto o Sr. Rinaldo quanto você falasse dessa importância das pessoas, do poder público na questão da saúde, e depois você falando da sua área aqui em Sertãozinho, como que é.
Perfeito, Alexandre. A saúde é a grande, digamos assim, é o enigma, né, que nunca é decifrado sobre a questão da população no geral. Pitangueiras, não diferente, eu vou dizer quase de um todo, né, do Brasil todo, fica realmente muito a desejar. A questão da saúde, você tem profissionais ali de excelentíssima qualidade, dando o seu melhor, mas nós nunca sabemos realmente, de fato, por vias de fato, o que ocorre, qual é essa verba, se chegou, se não chegou, se essa verba está bem aplicada, bem distribuída, né? Que o profissional está ali. Mas até que ponto ele é responsável por aquele atendimento A ou B? Até que ponto as coisas se acontecem? Tivemos agora em Pitangueira a morte de um garotinho de 7 meses, onde há indícios que ele possa ter recebido uma medicação que não deveria ter recebido e ele veio a óbito. Um anjinho, uma criança belíssima, chama-se Ravi, o nome era Ravi, e a família hoje está lá, toda arrasada, destruída. E quem errou? Porque quem errou, errou, mas quem perdeu? É quem perdeu realmente um ente amado e querido. Então é um dos pontos que a gente observa a fragilidade no atendimento da saúde, a falta de comprometimento dos governantes realmente em se aplicar e ver realmente se o dinheiro está sendo aplicado e bem aplicado dentro da saúde. Porque você vê reclamações constantes em Pitangueiras, absurdas, como também a gente percebe na região, no Brasil, né? Não estou falando especificamente de Pitangueiras, mas são casos de calamidade, casos vergonhosos. Às vezes o atendimento não é 100%, a falha, e a população é que sofre com isso, né? Portanto, é muito delicado, é muito difícil, como eu te falei, como a pessoa deve procurar os seus direitos, que na maioria das vezes as pessoas não sabem aonde procurar, de que maneira fazer. Às vezes chega num determinado ponto da saúde onde deveria ser tratado com dignidade, com respeito. A pessoa está procurando ali porque não tem condição de pagar um plano de saúde. Nem sempre a pessoa é tão bem tratada, nem sempre a pessoa é tão bem orientada. A pessoa já se sente toda humilhada, já chega ali, como diz, que nem cachorrinho quando cai do caminhão da mudança. Aí uma palavra mal falada deixa a pessoa totalmente no chão. Um são briguento, fala, ergue a voz, então esse ainda consegue algo mais. Agora aquele que, então tá, obrigado, eu volto amanhã. Esse amanhã não chega, esse atendimento não acontece. Então é muito triste isso. Por isso eu creio que nós temos que realmente rever todo o nosso quadro de governantes aí em cada município. Já temos a oportunidade de, pelo menos, tentar mudar isso daí. Para que olhe com dedicação pela população. A reclamação desse ou daquele funcionário, vai investigar, vai ver, ele está se dedicando. Ele não está ali fazendo favor para ninguém. É obrigação dele tratar todos bem, porque ele ganha para aquilo ali, indicar bem, orientar bem. Não está fazendo o teu serviço, não está fazendo a lição de casa, vai dormir, vai para tua casa. Você está ali ganhando, você não está ali fazendo favor para ninguém. Agora você se posicionar, claro, tem pessoas que já chegam alteradas, mas por que estão chegando alteradas? Já passaram 1 milhão de vezes ali, não teve solução? Ou realmente a pessoa que merece ser, né, às vezes tomar o seu puxão de orelha. Mas lá está bem claro, se tratar mal o funcionário, vamos chamar a polícia, vamos fazer e acontecer. E quando o funcionário trata mal o paciente. E quando o funcionário trata mal a população. Aí não quando tem o nada. funcionário trata mal aquela pessoa que chega ali humilde, precisando de socorro. Que, gente, quem vai em hospital para passear? Quem vai procurar uma saúde para passear? A pessoa vai ali porque precisa. Então, o mínimo é decência, atendimento e educação. Agora, ele não tem direito de nada. Ele não pode chamar ninguém. Porque ele foi maltratado, mas quem ele chama? Como ele faz? Então fica aí a dica, tá? Pessoal, vamos analisar, vamos verificar e falar sim, denunciar sim. Não foi bem atendido, denuncia. Tive aqui, o funcionário X, tal hora, fez isso comigo, o médico me atendeu dessa forma, nem olhou na minha cara, não me fez nada, eu quero saber. É assim que se faz. Tem que falar. Não é, como diz, que nem cachorro acuado, pôr o rabinho no meio das pernas, voltar amanhã, depois, que você nunca vai ser assistido. Lamentavelmente ocorre isso na saúde, né? Lamentavelmente, um órgão que deveria ser tratado com todo carinho, o paciente com todo amor. Mas que isso possa melhorar, eu acho que é um problema em Pitangueiras, um problema na região, um problema nacional, né? E vamos ouvir agora a doutora Natália. Eu concordo com o Rinaldo. Vou falar mais de Sertãozinho, que é o que eu tenho mais aqui. Eu sempre prestei serviço para a secretaria aqui, para a prefeitura, sempre entra e sai.
sempre fomos muito bem acolhidos. Eu acho que a área da saúde tem programas maravilhosos, né? Igual você comentou que teve agora uma emenda para o pessoal do autista. Então, eles estão sempre atrás. A gente tem uma estrutura muito boa, mas equipes que prefeitos colocam não dão acesso a essa estrutura que o paciente tem. Né? Igual o Rinaldo falou, chega na Secretaria de Saúde, é maltratado. Você quer falar com alguém? Você não consegue. Eu, que sou da área da saúde, não consigo falar dentro de uma Secretaria de Saúde hoje. Imagina a população normal, assim, que não presta serviço para a prefeitura. Então, assim, eu acho isso o cúmulo. Né? A população tem que ter acesso à Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem que escutar o munícipe. Né? Se a pessoa está indo na Secretaria de Saúde, é que ela já tentou outros meios e não conseguiu. Então, não consegue falar com uma secretária de saúde. Antigamente conseguia. Com a Soraya, eu mesmo já presenciei várias vezes de estar lá e ela atender todo mundo que estava ali, que precisava falar com ela. Hoje não mais. Hoje você não consegue, você não tem acesso. Você não tem acesso a ninguém da Secretaria de Saúde. Então, assim, fica sem fazer. É igual o Rinaldo falou. Se a gente desacatar um profissional, um servidor público, da cadeia. Mas e se eles desacatarem a gente? Onde vamos reclamar? Onde que a gente reclama? Então, o munícipe fica ali, ó. Então, o munícipe não vai. Sim, não vai. Não vai com medo, porque ele... Ou ele grita para ser atendido, aí ele vai ser autuado porque ele desrespeitou. Né? Então, assim, eu acho que o munícipe fica sem ação. É lamentável, né? É lamentável, mas a gente tem uma estrutura ponto. Maravilhosa de saúde. Sim, se fosse... Né? Sim, só precisa funcionar. Mas, Alexandre, a maioria dos municípios, né? Se Sim. não tivesse essas pessoas que se A acham equipe, donos do poder, a equipe colocada, boicotasse, Sim. seria tudo melhor, mas boicotam, né? Mas o deles, dificultam. as pessoas que eles passam a mão, tá sempre ali bem atendido. Tem, mas porque não é um filho dele. A regulamentação, por exemplo, vai levar 1 ano, 2 anos para fazer o exame. Mas eu já vi pessoas ligadas às pessoas da saúde que não levam esse tempo. Sim. Rapidinho eles estão colocados. Então a regulamentação talvez não seja de igualdade para todo munícipe, né? Não Sim. sei como funciona na íntegra. Mas são coisas que teriam que ser revistas, sim. O senhor diria agora para o pessoal, até mesmo porque o senhor é um pré-candidato a vereador lá de Pitangueiras, né? Independente se vote no senhor ou não, para as pessoas, então, ficar alerta, né, senhor Rinaldo, para observar essas Sim. pessoas que estão lá, tem pessoas que estão lá há anos, né, na vereança, porque também é trabalho do vereador. Sim, fiscalizar. Aliás, isso. o vereador é eleito para isso. Ele tem que olhar, tem que acompanhar, tem que ouvir o munícipe. Não está bem? Vamos mudar isso aqui, vamos ver onde está tendo a falha. Mas, gente, saúde e educação é a base de tudo. Se a pessoa não está bem na saúde, não tem uma boa educação, isso é a base fundamental para que se cresça pessoas com qualidade de vida, com sabedoria, para que possa ter uma vida diferenciada, que possa ter um município nota 10. Nota 10. E se isso não tiver um atendimento perfeito, né? Perfeito é também um pouco surreal, mas o mais próximo possível de um bom atendimento, bem esclarecedor, nunca vai chegar a um contexto. E o munícipe, na maioria das vezes, não sabe do seu real direito. Sim. Então, o que eu digo, tem que falar e tem que reclamar sim. Não pode dizer amém, não. Não foi bem Concordo. atendido? Fale, grite aos 4 cantos. Não é essa questão... O problema é onde gritar, né? Sim, nunca sabemos, né? Mas tem que falar mesmo dentro dali do ponto, do posto de saúde, da secretaria, do hospital, onde é que esteja, né? Vou chamar a polícia. Então chame, é bom que chame. Vamos ver, então, esclarecer aqui a maneira que eu fui tratado e o que está acontecendo. Não é verdade? Sim. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na tua área, claro. Aham. Eu queria que você contasse, que o programa chama Os Melhores, e é para levar também coisas positivas, levar inspiração para as pessoas. Eu percebi que na hora que a gente estava aqui conversando, antes de começar o programa, teve um garotinho que passou ali, aí você falou que ele, segundo o HC, ele nunca ia andar, e aí a gente viu no vídeo ele andando. Queria que você, de repente, escolha. É difícil, eu sei que você tem carinho por todos, mas contasse um pouco dessas histórias que chegaram até você, exatamente para servir de inspiração para pais que hoje talvez vê o filho e fala assim: nossa, meu filho nunca vai andar, nossa, meu filho está aqui na cama, ou qualquer coisa desse tipo. Então, que você conte para essas pessoas se inspirarem em alguma história que você fala: olha, vale a pena contar essa história, que é de grande inspiração, de superação.
Eu sou suspeita em falar, mas o Davi, né, foi meu primeiro paciente de pédia. E o HC me mandou uma carta falando do diagnóstico dele, que não é fechado, então ele nasceu com uma má formação, um fêmur fraturado, quadril luxado, e que o paciente não iria falar e não iria andar, iria ficar acamado. E eu falei pra mãe, mãe, me dá uma chance aí que a gente vai colocar esse moleque pra andar. E aí, como eu falo que a gente se torna uma família, né? Ela até depois pediu se eu podia batizar ele. Olha, que maravilha. E ela só virou pra mim e falou assim, doutor, eu só queria que ele saísse... Gatinhar já tava bom. Saísse do meu colo, porque ele é pesado. Tá bom. E hoje, o Davizinho é aquele que passou andando de andador, jogando bola. Então, hoje ele anda com o andador e fala mais que o homem da cobra. Davi é uma figura encantadora, uma criança encantadora. Acho que todos deveriam conhecer o Davi. Sim. Né, o primeiro dia que ele ficou em pé, ele chorou. Olha só. Foi no aniversário dele, a gente colocou ele em pezinho com o tutor e cantando parabéns pra ele, e ele chorava. Por estar ficando em pé. Por ter ficado em pé, e aí a clínica inteira chorou com ele, né? Com certeza, a gente pega amor, né? Nossa, muito, muito. Assim, ele é uma criança que ele tem vontade. Uhum. Ele quer fazer. Ele quer melhorar. Então, ele ajuda. Entendeu? Ele é terrível. Fala palavrão até. Mas ele te ajuda, ele quer fazer, ele tem disposição. Então, assim, é uma história maravilhosa. E a mãe também por trás dele, né? Porque é aquela mãe que deixa ele se virar. Ah, mas o Davi não vai conseguir subir. Não, ele vai dar o jeito dele, ele vai subir no sofá. Ele vai. Então, assim, é o que eu te falo. Preciso da mãe em casa. Então, ele aí com a TO, com fono, aí com a fono começou a falar, né? Até a fono puxava minhas orelhas lá um pouquinho, que a gente ensinava um pouquinho de palavrão. E aí ele começou a falar. E aí, TO, então hoje ele come sozinho, hoje ele fala, entendeu? A gente tá tentando ver se ele vai pra... Ele já foi pra muleta, mas ele é muito atentado, ele dá a muleta nas pessoas. Meu Deus do céu. Mas a gente tá tentando aí pra uma muleta, evoluir mais com ele. Mas bacana. Meu caso mais fofo é ele. Mas sou apaixonado por todos. Então, seu Rinaldo, é bacana, né, ouvir as pessoas que servem de inspiração. Né? Queria até que você falasse um pouco agora para a Natália. A gente ficaria aqui falando por horas aqui, mas o nosso programa está caminhando para o final, mas ainda tem a mensagem do seu Rinaldo para você, né? E se ele tiver mais algumas perguntas a serem feitas, mas depois eu gostaria que você deixasse uma mensagem, depois do seu Rinaldo estar falando contigo, para essas mães que às vezes, né, perdem um pouco da esperança, que, sabe, não sabe o que procurar, quem procurar, ajuda, né? Sim, e aí queria que você falasse mais sobre isso, mas eu vou deixar primeiro o seu Rinaldo falar. Primeiramente, Natália, pedir muito que Deus te abençoe muito, te fortaleça, né, grandiosamente, porque é uma profissão, eu digo que médico, né, fisioterapeuta, todo profissional ligado à área da saúde tem um grande vínculo com Deus, né, são pessoas selecionadas para trabalhar com amor, doar amor, porque não é só o remédio que salva, né? Então, essa dedicação do médico, que é médico de verdade, fisioterapeuta, que é fisioterapeuta de verdade, ele se, como diz assim, interage com o paciente e o resultado é esse aí que você está dizendo. Então, que Deus te abençoe grandiosamente, para que você continue dedicada e que também todas as mães não se abale. Ah, meu filho nasceu com problema, ou antigamente a gente devia falar muito da paralisia infantil, né? Graças a Deus hoje a gente quase não vê mais isso. Mas lembra, uma criança nascia normal, de repente sofria uma paralisia infantil, vinha a ter um problema físico aí complicado, mas que as pessoas não se dê por derrotada com isso, não vê isso como derrota, e sim crie uma nova esperança, faça a sua parte, que o profissional da saúde vai fazer a parte dele, a sua fé em que aquilo tudo vai passar. Não, uma coisa tem que andar de mão dada à outra. Então é isso, eu deixo aqui
hoje, o dia de hoje, que é um dia especial, falar sobre esse assunto nos causa uma comoção muito grande, né? Porque é um assunto delicado, mas que a fé e a esperança, e cada um fazendo a sua parte, né? Senhores coordenadores aí da saúde, senhores donos das autoridades maiores aí, e prefeitos, vereadores, profissionais e família, né? Pais, mães, olha com carinho e confie, vai melhorar. Você é capaz de fazer com que teu filho tenha melhoras absurdas. Vai da tua dedicação, do teu amor e saber que tudo pode ser melhorado e tudo passa. Doutora, um grande abraço, um prazer tê-la aqui. Obrigada, obrigada. Eu só queria fazer um adendo antes. Sim. Que eu tenho a Marina, a pacientinha que passou. Como que as pessoas são, né? Ela anda com aquele andador que a gente viu. E roubaram o andador dela na praça. Nossa Senhora. Então, olha como que Meu as pessoas Deus. são. Ter coragem de roubar um andador. Um andador que era próprio para ela. Que ela é bem pequenininha, então é próprio Então para foi ela. feito para ela. E a mãe pegando um monte de coisa, porque é bicicleta, andador, não sei o quê, esqueceu o andador na praça e roubaram esse andador dela. Foi recente isso? Faz tempo? Faz, acho que uns 3 meses. E aí a gente teve um anjinho aí, o Cristiano, que doou um outro andador para ela. Ah, que bom. Tá? Que bom. Não, várias pessoas quiseram doar, mas assim, penso eu, como que uma pessoa tem coragem de roubar um andador de uma criança? O que vai fazer com o andador? Sim. Então, gente, vamos colocar a mão no coração, né? A criança precisa daquilo. Sim. Né? Sim. É bem... É complicado. Então, assim, além de tudo, as mães passam por isso. Nossa Senhora. É lamentável na mesmo, sociedade. né? Então, que ainda em pleno século XXI, o ser humano com uma cabeça tão tosca, tão né? tosca, né? O que ia fazer com aquele andador, Sim, coitada? Mas, graças a Deus, conseguiu um outro andador. Que bom pra E já tá andando com outro andador. Que ótimo. Eu preciso mandar um beijo para todas as mães, que elas são tudo ciumentas. Então pode Então, a mandar, Aline, fica à mãe do vontade. Enzo, a Cleonice, mãe do Andrés, a Thalita, mãe do Davi, a Andréia, mãe do Davi, não precisa, não. A Manu e a Maiara, que são a Marina, que é essa menininha que roubaram o andador, é filha de 2 mães, Olha que legal. que é super legal, super dedicadas. Manuela e Maiara. E eu acho que eu não esqueci de ninguém. A Aline do Enzo, pelo amor de Deus, não esqueci de você. Tá? Que bacana, que bacana. E eu E queria que você eu deixasse queria- essa mensagem exatamente vou pras mandar. pessoas. Queria falar para todas as mães, pais de crianças especiais. Não desanimem. Né? Se Deus colocou uma criança especial na sua vida, é porque Ele tem um propósito. É porque você dá conta. Porque você é especial. Né? Não pense ao contrário. E assim, tudo é possível. Né? Então, assim, diagnóstico não é para sempre. A gente pode mudar isso daí. Então, a criança pode melhorar muito. Não perca as esperanças, né? Então, quem precisar pode entrar em contato comigo, na Neurofisio Kids. Depois eu vou deixar o meu contato. E que vocês nunca desanimem. E briguem pelo direito dos seus filhos. Sempre. Tá? Obrigada, Alexandre. Nossa, Obrigada, agradecemos. Rinaldo. Não, mas já vamos deixar agora, para quem... Deixa o seu contato das suas redes Posso sociais e também, se tiver algum telefone que você queira deixar, pode estar falando ali que depois a gente vai tá Coloca, colocando né? debaixo. Então, verdade. pode ser no meu Insta pessoal mesmo, Natália Strini, ou Neurofisio Kids. E o telefone, né, de contato, 16 991 32 9668. Aí vocês podem entrar em contato, a gente marca uma avaliação. Pais e mães de crianças que nasceram prematuras, principalmente, que não têm esse acolhimento de vir para físio. Se a criança nasceu prematura, ela precisa vir para a fisioterapia para a gente ver se ela vai ter algum atraso ou não. E se tiver atraso, a gente consegue resolver isso bem rápido, do que deixar mais para frente e depois virar ficando mais complicado. Show de bola. Perfeito, Natália. Que Deus abençoe, então, Amém. gigantemente você e toda a sua equipe, né? Que já ficou com carinho aí com todo mundo, porque é uma dedicação, é uma equipe prova maravilhosa. existencial de amor, né? E o Sim. verdadeiro exercício do amor nunca pode cansar o coração.
Então, muito obrigado aí. Obrigada, Um beijo Reinaldo. especial para você, para todos os seus pacientes, para toda a sua equipe, para Pitangueiras, Ibitiúva, Sertãozinho, para todo mundo. Beijo é o que não falta. E assim finalizamos mais um programa, dessa vez em dose dupla para Pitangueiras e Sertãozinho e Ibitiúva, distrito de Pitangueiras. Um forte abraço, agradecer ao nosso querido Wesley, nosso diretor aqui do programa. Até o próximo.